Paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, uma noite abençoada para todos. E gostaria de me apresentar. Meu nome é Rosa Maria, sou missionária da Igreja Manancial da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. Eu gostaria nessa noite de estar trazendo uma palavra para os irmãos que se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículos de 1 a 7. O título dessa mensagem bíblica se chama Eliseu aumenta o azeite da viúva. Mas eu gostaria também, irmãos, de dar um subtítulo a esta mensagem: O milagre em meio à aflição. E antes de trazer a mensagem, a palavra, eu gostaria de falar sobre o profeta Eliseu, porque ele era muito conhecido por todos como homem de Deus, para vocês entenderem. Eliseu mantinha uma comunhão íntima e constante com Deus. Ele conhecia a Deus e era conhecido por ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele e o capacitava a falar com autoridade espiritual como representante de Deus e a proclamar a palavra do Senhor. Com fidelidade, irmãos. Seu ministério foi confirmado por Deus com milagres e poderosos sinais. Essa narrativa da viúva com seus 2 filhos revela que Deus cuida de seus fiéis quando estão em necessidade e aflição. Vamos à palavra, irmãos. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Esse texto nos fala de uma viúva que estava prestes a perder os seus filhos por conta de uma dívida de seu esposo já falecido. Mas ela decidiu lutar pelos seus filhos, não perder aqueles seus filhos que ela tinha, porque os filhos são heranças do Senhor. Então, o que ela faz? Ela procura o profeta Eliseu. Como eu disse para vocês, irmãos, que o profeta Eliseu era conhecido por todos como homem de Deus, porque ele mantinha uma comunhão íntima e constante com Deus. Ele conhecia a Deus e era conhecido por ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele, que o capacitava a falar com autoridade espiritual, falar da palavra do Senhor com fidelidade e a proclamar também a sua santa palavra. Seu ministério foi confirmado por Deus com milagres e poderosos sinais. Então ela pede ajuda a este profeta, a este homem de Deus. Irmãos, ela procurou a pessoa certa. Então essa viúva, ela teve sabedoria, ela teve fé. Mas por quê? Porque ela tinha um propósito.
Ela não queria perder seus filhos. Você e eu também, irmãos, precisamos ter fé para viver o propósito de Deus em nossas vidas. Ela foi procurar o profeta, o homem de Deus. Aí o profeta então pergunta a ela, porque o profeta, Deus fala com aquela viúva através do profeta. E ele pergunta para ela, o que tens em casa? E ela responde, nada além de uma vasilha de azeite. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu creio que ela tinha muito pouco azeite em casa, mas ela tinha o Espírito Santo de Deus. Ela tinha a presença do Espírito Santo. E o profeta então o que faz? Pede a ela que vá pedir vasilhas emprestadas a seus vizinhos. Essa viúva, ela não tinha problemas de relacionamento. Eu creio, irmãos, estou conjecturando, que ela não devia ter nenhum problema de relacionamento com seus vizinhos, porque ela era liberta para libertar. Ela era curada para curar. Então ela enche as vasilhas seguindo a orientação do profeta Eliseu. Aleluia, glória a Deus. Hoje, Deus ainda nos dá uma direção, irmãos. Precisamos somente buscá-lo de todo o nosso coração, ter fé, ter propósito, ter coragem, clamar ao Senhor nos momentos de aflição. Passamos lutas, irmãos. Quantas vezes o problema vem e nos assola, nos entristecem, não é verdade? E trazem preocupações. Mas nós temos um Deus lindo que nos diz, venham a mim, para que as minhas mãos se movam a seu favor. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor está sempre pronto a nos ajudar, a nos abençoar. Aquela mulher, irmãos, ela não murmurou, ela buscou ajuda no profeta, no homem de Deus, mas ela teve fé que Deus podia ajudá-la através da vida do profeta Eliseu. Irmãos, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ele ouve as nossas petições. Deus pode tudo, irmãos. A casa da viúva estava prestes a entrar na escravidão, porque o seu esposo faleceu e deixou uma dívida. E seus filhos seriam escravizados. Mas ela não abriu mão dos seus filhos, ela lutou pelos seus filhos. Ela tinha um propósito, esse era o propósito dela, de não perder os seus filhos. Por isso ela foi procurar ajuda, por isso que ela colocou a fé dela em ação. Foi o que ela fez. Então, irmãos, aquela viúva encheu as vasilhas e o azeite transbordou. Glória a Deus, aleluia, irmãos. O versículo 5 nos fala, vou ler para os irmãos, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Irmãos, esse versículo é lindo. Por quê? Porque ela fechou a porta da sua casa e ela viveu com os seus filhos aquele momento do milagre, da multiplicação. Ela viveu somente ela e seus filhos, aquele momento lindo em que o azeite sobejava nas vasilhas. Foi o momento do milagre, o momento da multiplicação. Irmãos, se o Senhor for o alvo nas nossas vidas, nada vai nos faltar. Deus fará sobejar na minha e na sua vida tudo aquilo que nós necessitamos. Eu imagino aquela viúva, depois que ela pagou toda a sua dívida, eu imagino que ela abençoou aquelas pessoas que lhe estenderam a mão. Eu imagino, irmãos, que ela pagou a dívida dela e ainda abençoou aquelas pessoas que lhe emprestaram as vasilhas com azeite. Irmãos, essa passagem é muito simples e linda, muito singela,
porque nos fala de fé, de propósito, de perseverança, de coragem. Essa mulher teve isso tudo, irmãos, porque ela tinha o propósito de não perder os seus filhos, que a casa dela não entraria na escravidão, que não seria, ela não perderia os seus filhos, que a sua casa não seria escravizada. Então ela teve fé, ela colocou a fé dela em ação, irmãos. Irmãos, Deus é um Deus de milagres. Através do profeta Eliseu, Deus falou com aquela viúva. Então Deus é um Deus de milagre. Deus é maravilhoso, irmãos. Ainda hoje Ele opera sinais e maravilhas na minha e na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como Ele operou no passado, Ele opera ainda hoje na minha e na sua vida. Mas nós precisamos colocar nossa fé em ação. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Ler a sua santa palavra, estudar a sua santa palavra. E quando nós precisarmos, irmãos, procurarmos um homem de Deus, um profeta do Senhor, como fez essa viúva, ela procurou um profeta do Senhor. Um homem que tinha intimidade com o Senhor, que tinha comunhão com o Senhor, que falava com autoridade da palavra e fidelidade da palavra do Senhor. É o que nós precisamos fazer quando precisamos de um aconselhamento, ou abrir o nosso coração. É o que nós precisamos, irmãos. A Bíblia, em muitas passagens, ela nos relata várias maravilhas que Deus fez. Maravilhas sem fim. A Bíblia nos relata, em sua santa palavra, que nas bodas de Caná da Galileia faltou vinho, que faltou peixe na pesca e que faltou vasilhas na casa da viúva. Mas nas bodas de Caná da Galileia, Maria teve fé. Na pesca, Pedro teve fé. E nessa passagem da viúva que eu acabei de ler para vocês, irmãos, essa viúva teve fé. O Senhor não é apenas o Criador do universo, Ele é o provedor, Ele é o nosso Pai. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Ainda que falte vinho, irmãos, ainda que falte peixe e ainda que falte vasilhas na minha e na sua vida, nós precisamos ter fé. Colocar nossa fé em ação, correr para o nosso Deus. Precisamos levantar da nossa condição de comodismo e buscarmos a Deus para que Ele atenda às nossas petições. E Deus ouve, irmãos. O Senhor a todo momento Ele nos convida a vir a Ele. A palavra do Senhor nos diz, eu gosto muito, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz, vem a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Irmãos, nós temos um Deus que é um Deus que convida. Em muitas passagens bíblicas, Deus revela esse convite para nós. Ele nos chama em muitas passagens. Eu acho que a palavra predileta do Senhor é venha. Quando o Senhor diz, venham, vamos refletir juntos. Lá no livro de Isaías, ainda que seus pecados sejam como a escarlate, vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Venham as águas, lá em Isaías 55, no versículo 1. Venham as águas. Irmãos, é maravilhoso como o Senhor nos convida. E o Senhor não nos convida apenas para uma mesa de refeição, não. Ele nos convida para um banquete, que é a vida eterna, que nós viveremos na eternidade com Ele, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá lágrima, pranto, aflição, nada disso. Nada nos faltará, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é o nosso Deus que nos convida a todo instante para nós buscarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa fé. Irmãos, como essa viúva, que nós possamos
como eu disse para vocês, colocar nossa fé em ação, ter propósitos, porque o Senhor, Ele sempre nos abençoa. Quando nós corremos para Ele, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, Ele vem e nos abençoa. Deus é maravilhoso. E esse convite, irmãos, é universal. É para mim, para você, para todos nós. Para que nós possamos vir a Ele, buscá-lo, confiar, entregar todas as nossas necessidades, nossas aflições na mão dEle. Que Ele tudo fará por mim e por você. Nós temos um Deus provedor. Nós temos um Deus glorioso. Nós temos um Deus majestoso, que está sempre conosco, em todos os momentos da nossa vida, irmãos. Ele está sempre conosco. Eu gostaria, irmãos, de dizer para os irmãos que é uma palavra breve, não é uma palavra longa, e gostaria de dizer para os irmãos, fazer um convite para que os irmãos possam entrar no canal do pastor Maximiliano Gomes, acessar lá no canal para assistir as pregações, os devocionais. À noite, hoje, nós teremos às 23 horas o clamor da madrugada. Irmãos, é maravilhoso como a gente sente a presença do Senhor. O pastor ora conosco, traz a palavra, ministra a palavra. Então acesse o canal do pastor Maximiliano Gomes. E se você gostou, irmão, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança. É uma palavra simples, mas é uma palavra muito linda, que fala muito aos nossos corações, que fala de milagre, que fala de fé, de esperança, de propósito, de multiplicação. Como eu li para os irmãos aqui, eu fiz um subtítulo nessa mensagem: o milagre em meio à aflição. O milagre aconteceu, irmãos, em meio à aflição nessa viúva. Ela pôde pagar suas dívidas, ela não perdeu os seus filhos. E ela pagou tudo que ela devia e viveu tranquila com seus filhos. Ela foi agraciada por Deus. Ela foi bem-aventurada por Deus. Assim também pode acontecer na minha e na sua vida. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, que nós possamos correr para o Senhor, aceitar o convite dEle. Ele sempre nos convida: venham, venham a mim, que nós possamos ir ao Senhor de todo o nosso coração, irmãos. Eu gostaria de estar fazendo uma breve oração com os irmãos, para nós terminarmos essa live. Pedir ao Senhor, que nos abençoe, que também multiplique na nossa vida tudo aquilo que nós necessitamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celeste, dá-nos uma visão do que queres fazer em nossas vidas. Dai-nos um coração e uma mente capazes de entender que podes usar o que temos e expandi-lo além da nossa imaginação. Perdoa-nos se muitas vezes somos incapazes de percebermos a tua grandeza, o teu amor e os teus cuidados. Toma tudo o que temos e multiplica, Senhor. Aumenta a nossa fé, a nossa esperança e dá-nos a confiança em Ti, que tudo proverás em nossa vida. Em situações difíceis, venha sobre nós, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos por Tua bondade, por Teu amor, por Tua misericórdia, Senhor, que é conosco sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, não deixe de acessar o canal do pastor Maximiliano Gomes, porque é maravilhoso. São pregações edificantes, que vivificam a nossa alma. São toda manhã o devocional também, à noite o clamor da madrugada, uma oração poderosa, irmãos. E convide a sua família também para participar. Vocês serão agraciados por Deus. Fiquem com Deus, fiquem com essa breve palavra. Que Deus possa nos dar uma noite de paz, de descanso, uma noite tranquila. Que Deus te abençoe. Todos vocês que estão assistindo aqui esse momento comigo, da palavra.
Eu agradeço imensamente todos que estão aqui, que estão lá na sala de vídeo do meu genro, da minha filha. E eu agradeço imensamente, irmão, a participação de todos. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueçam, irmãos, acessem o canal do pastor Maximiliano Gomes, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam, irmãos, às 23 horas, Clamor da Madrugada com o pastor Maximiliano Gomes. Um beijo para todos.